Capítulo 1 do pecado mortal. Primeiro tópico: o pecado mortal e a perfeição. Alguns parecerá esquisito que se trate do pecado mortal em uma introdução à perfeição. E afinal, de nenhum modo se poderá afirmar ser isto uma coisa supérflua, pois mesmo os justos, que já fizeram grandes progressos no caminho da perfeição, podem ainda cair em pecado mortal. E com eles tratamos dessa matéria para que sempre viva, conserve em seus corações a aversão para com ele. Mas podemos também, os pecadores, depois de grandes desvarios, tornar-se verdadeiros santos. E a estes falamos do pecado mortal, para que a sua consideração os leve a se reconciliarem com Deus, e possam assim começar a atender eficazmente à perfeição. Estes infelizes pecadores que se compenetrem desta verdade, que se quiserem seriamente converter-se, seus pecados não serão empecilhos para obterem de Deus as maiores e mais preciosas graças. Aí temos os exemplos de um São Paulo, de um Santo Agostinho, de uma Santa Maria egipciaca, de uma Santa Margarida de Cortona. Esta santa, admirada dos grandes favores que recebia de Deus, perguntou-lhe uma vez: mas como é possível, Senhor, que me concedais tantas graças? Já vos esqueceste dos meus pecados? E o Senhor respondeu-lhe: não sabes, então, que me esqueço de todas as ofensas a mim feitas por uma alma que se arrepende de seus pecados? Estas palavras concordam com o que nos diz o Senhor pela boca de Ezequiel: se o ímpio fizer penitência, não me recordarei de suas iniquidades. Ezequiel 18, 21. Logo, nossos antigos pecados não nos impedirão de tornarmos santos e nos consagrarmos por meio inteiro a serviço de Deus. Faremos por isso algumas considerações sobre o pecado mortal, para nos enchermos de grande ódio e profunda aversão contra o mesmo. Segundo tópico: a malícia do pecado mortal. O pecado mortal é primeiramente uma grande ofensa feita a Deus. A grandeza de uma afronta mede-se pela consideração não só da pessoa ofendida, como também da do ofensor, como diz São Tomás. Uma ofensa feita a um camponês é certamente uma ação má. Maior, porém, o agravo dirigido a uma pessoa de posição, e ainda mais se visa a um monarca. E quem é Deus? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Deus é a majestade infinita, diante do qual todos os príncipes da terra e todos os santos e anjos do céu nada mais são do que um grãozinho de areia. Assemelham-se a uma gotazinha num balde, a um fino pó. E a todas as gentes são diante dele como um nada, na expressão do profeta Isaías 40, 15 a 17. Eis o que é Deus e o homem: um vaso de imundícies, uma comida para os vermes, de São Bernardo. Ele é destituoso, miserável, pobre, cego e nu, segundo o Espírito Santo no Apocalipse. O homem é um miserável verme que nada pode, cego que nada vê, um pobre nu que nada tem. E esse bichinho desprezível, essa mão cheia de pó, atreve-se a ofender uma tão tremenda majestade. Exclama São Bernardo. Com razão nota São Tomás que o pecado do homem, em consideração da infinita majestade de Deus, reveste-se de uma certa malícia também infinita. Santo Agostinho chama o pecado simplesmente de mal infinito. Mal infinito. Por isso é certo que, se todos os homens e anjos se oferecessem a morrer e mesmo a ser aniquilado por amor de Deus, não poderiam satisfazer condignamente por um só pecado mortal. Deus castiga o pecado mortal
com as penas horrorosas do inferno. Mas por maior que seja a pena, nunca corresponderá a quem merece o pecado. Que pena seria suficiente para punir equivalentemente a um verme que ousasse se sublevar contra o seu Senhor? O pecado mortal é a rebelião da criatura contra o seu Criador. Deus é o Senhor de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo que existe. Em teu poder estão todas as coisas. Fizeste o céu e a terra. Sim, todas as criaturas obedecem a Deus. Os ventos e o mar lhe obedecem. O fogo, o granizo, a neve, o gelo fazem o que Ele diz. Que faz, porém, um homem quando peca? Diz a Deus: não servirei. O Senhor diz-lhe: não te vingues. O homem responde: eu hei de me vingar. Não furtes, eu o farei. Deves abster-te desse prazer impuro. Ora, não me absterei. O pecador repete as palavras do faraó a Moisés, quando este lhe indicou o preceito de Deus de dar liberdade ao povo de Israel. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz? Não sei quem seja o Senhor. Do mesmo modo fala o pecador: não te conheço, ó Senhor, e faço o que me apraz. Cometer um pecado mortal é virar as costas a Deus, nosso Senhor, pois o pecado mortal consiste propriamente em abandonar a Deus, o sumo bem, e aderir à criatura, segundo a doutrina de São Tomás. Daqui a exortação que Deus faz ao pecador: abandonaste-me e me voltastes as costas. Jeremias 15:16. Cometer um pecado mortal é declarar guerra a Deus. Quando o homem peca, ousa declarar-se inimigo de Deus, resistir em face e usa de sua força contra o Todo-Poderoso. João 25:25. Que dirás se visses uma formiga combater contra o elefante? Deus é Todo-Poderoso, que com um aceno criou o céu e a terra. Quando o pecador consente no pecado, estende sua mão contra Deus. Levanta sua cerviz orgulhosamente e se lança contra Deus. Arma-se de dura cerviz, isto é, de ignorância, e diz: que mal fiz eu pecando? Deus é sumamente misericordioso e perdoa os pecadores. Que injúria, que ousadia, que obsessão! O pecador, porém, vai ainda mais longe. A injúria ajunta o desprezo, recusando a graça divina e calcando aos pés a amizade de seu Deus, por uma miserável satisfação. Vejam só, irmãos, por uma miserável satisfação. Se o homem recusasse a amizade de Deus para alcançar um reino ou império do mundo inteiro, já seria uma horrenda perversidade, pois que a amizade de Deus é muito mais preciosa do que o mundo todo e milhares de mundos. E afinal, por amor de que coisa o pecador ofende a Deus? Por um pouco de terra, para satisfazer a sua ira, por um gozo bestial, por uma vaidade, um capricho. Eles me desonraram por um punhado de cevada e um pedacinho de pão. Ezequiel 13:19. Vejam só, irmãos, quão miseráveis somos nós por trocar Deus Todo-Poderoso por um punhado de cevada, por uma satisfação, por um mísero prazer. Ficam para vocês, irmãos, essa reflexão sobre o pecado mortal. Daremos continuidade nos próximos vídeos. Inscreva-se no meu canal e teremos essa escola de perfeição cristã. Compartilhe esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Tenham uma santa e abençoada semana. Deus nos livre de todos os maus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório. Que assim seja.